Ô Palombo, você tocou num ponto importante agora, que é a pena, que muita gente ainda não falou, né? Em quais crimes o Maicon pode ser enquadrado, né? E não sei se dá para você fazer de cabeça, se a gente fosse somar os anos de condenação para cada um dos crimes, a gente poderia chegar aí a uma pena muito alta, talvez o limite da legislação brasileira. Exatamente, né? Ali já temos um caso de homicídio, né? Que ele é julgado pelo Tribunal do Júri, a gente tem que lembrar isso. Todo crime de homicídio são 7 jurados ali que vão decidir se ele é culpado ou se ele não é culpado. O juiz, o que o juiz faz? O júri decidiu pela culpabilidade do Maicon, o juiz vai dar a pena, que pode chegar aí a 30 anos. Vamos lá, a gente tem o crime de homicídio. E o crime de homicídio ele pode ter as suas qualificadoras. Feminicídio é uma delas. Quais outras que você consegue ver nesse caso? Olha, a vítima não teve resistência, tortura, manteve ela em cativeiro, ou seja, é um crime asqueroso, hediondo, tudo isso que ele fez. A gente não sabe, né, ainda não saiu o laudo se ele estuprou essa jovem antes. Tudo isso aí pode aumentar a pena e vai tornar a vida dele cada vez mais difícil. Aliás, vamos repassar essa pergunta para a Fernanda Trigueiro, Fernanda, porque a polícia, o laudo, eu não sei se foi aquele laudo preliminar ou o laudo já conclusivo, teria apontado que a Vitória chegou a ser abusada sexualmente ou foi encontrado vestígios de que esse abuso teria acontecido pelo menos por mais de uma pessoa. Vamos relembrar essa história para saber se o Maicon, né, pode ter sido o responsável por esse abuso sexual que teria já sido constatado através desse laudo do IML, Fernanda. Aí é até fácil de comprovar quem seria o agressor, quem seria o estuprador pelo próprio material genético, já que nesse laudo preliminar, né, Dalisson, os peritos conseguiram confirmar de que Vitória teria sido vítima, assim, de abuso sexual por mais de uma pessoa. O laudo preliminar também apontou que ela teria passado por sessões de tortura que duraram aí cerca de 2 dias, então quer dizer, 48 horas. E também outra questão que vem à tona, realmente, e aí esse é o único laudo conclusivo que já foi repassado do IML para a Polícia Civil aqui responsável por toda essa investigação, seria a causa da morte. Vitória morreu por uma hemorragia geral que teria sido provocada por uma forte perfuração de faca no pescoço, que acabou aí também provocando uma falência múltipla dos órgãos. Esse daí é o único conclusivo realmente que já foi passado. Os outros são laudos preliminares que realmente mostram a violência pela qual a vítima passou durante esses 2 dias de tortura, né? E além disso também o crime da violência sexual. Agora, Dalisson, algo que chama bastante minha atenção e que eu acho que já aponta aí um indício de crime é você pensar que tem sangue no porta-malas, né? Uma coisa é um fio de cabelo que pode ser de muitas pessoas, até porque Maicon tem uma esposa e tem normal uma queda de cabelo de mulher, mas no caso, eu queria até ver isso com o Dr. Palumbo, porque não é de bom tom, é claro, ninguém em sã consciência coloca alguém, seja vivo ou morto, dentro de um porta-malas. Então, para mim, eu já vejo aí um indício de um crime, não é, Palumbo? Encontrar uma mancha de sangue no porta-malas? Quem que coloca alguém ali dentro, né? Exatamente isso, né? Não é um ambiente próprio para transportar pessoas, né? Geralmente quem faz isso é bandido quando sequestra alguém. Ela está correta, corretíssima, penso igual ela. Ô Palumbo, agora, quando a situação vai se afunilando, já há elementos que coloquem o Maicon na cena do crime. Neste momento, entra em cena o advogado de defesa, que percebe que o cliente não vai conseguir escapar com tantas provas. Vai responder por homicídio com todas as qualificadoras, vai responder por ocultação de cadáver, né? Vai responder por tortura, né? Por sequestro, cárcere privado. Quais são as estratégias que o advogado pode utilizar? Por exemplo, ele pode dizer, né? Vamos falar aqui no ditado popular, o cara é louco, ele não tem que responder como uma pessoa normal, tem que ir para o manicômio, né? Como sempre, como a gente sempre viu em casos emblemáticos como esse. Quais são as estratégias que o advogado usa uma hora dessa? Olha, o advogado pode pedir para ele confessar para ter um abatimento da pena, ou então pode negar, né? Como a maioria faz, ele vai negando, mas aí tem as evidências. Uma da evidência que eu digo que é muito difícil você sair, você contestar isso, é o laudo. Por isso que é importantíssimo aí a polícia científica dar o mais rápido possível
se realmente aquele sangue era da Vitória, se o cabelo era da Vitória, porque aí a situação dele vai ficar muito, mas muito complicada. Se ele for considerado um louco, por exemplo, ele pode ter uma medida de segurança. O que é isso? Ele vai ficar no manicômio judicial. Medida de segurança para quem? Para ele ou para outras pessoas? É para ele e para a sociedade, né? Porque um indivíduo como esse aí não pode ficar... Nem junto com outros presos, né? Exatamente, né? Ele fica num ambiente próprio para ser tratado teoricamente, mas a medida de segurança para os presos é pior do que a cadeia. Por quê? Porque ele vai ficar com um monte de gente lá que não tem um mínimo de discernimento, né? E é muito difícil conviver. Você sabia... Às vezes loucos de verdade. Não, loucos é uma palavra que não se usa, mas pessoas com distúrbios psicológicos. Exatamente. Psicológicos de verdade. E com sinais de psicopatia. Também pode ser enquadrado nessa modalidade. Agora, por exemplo, é muito difícil você ficar num ambiente onde as pessoas não têm um mínimo de discernimento. Claro. Na cadeia, por exemplo, não entra crack. Por que as facções não deixam entrar crack na cadeia? Porque os presos ficam num estado de loucura tão grande que os comandantes da cadeia, entre aspas, né, os faccionados chefes da cadeia, não permite isso para não perder o controle da cadeia. Agora, na sua opinião, ô Palumbo, o que falta para a polícia descartar a participação de outras pessoas? É indo atrás de possíveis provas, uma vez que não se encontra e fala, olha, vamos dar nomes aqui. O Gustavo, por exemplo, que era uma pessoa com quem a Vitória se relacionou no passado. Uma das linhas de investigação lá atrás tratava como possível motivação do crime o envolvimento entre o Daniel e o Gustavo, em que eles teriam agido juntos, né, matando a Vitória para silenciá-la. E quais são as provas, então, que a polícia tenta, não consegue, para poder descartar tanto o Gustavo quanto o Daniel e focar de fato a investigação no Michael, que até agora é contra quem a polícia tem as principais provas? Darcy, no início da investigação, a polícia coloca todo mundo ali como suspeito. Ela não descarta nenhuma possibilidade, inclusive familiares. O que não se pode fazer é ficar divulgando isso. A polícia tem que trabalhar de maneira mais sigilosa. Não é porque você está investigando uma pessoa que você tem que colocar isso a público, como aconteceu como o caso do pai, por exemplo. Por quê? Porque você pode colocar em risco essa pessoa que, teoricamente, até então, ela é inocente. Alguém pode ir na casa dela, pode sofrer um linchamento. Você não deve divulgar esse tipo de informação. É temerário fazer isso. Mas a polícia, ela abre um leque. E ela vai investigando todo mundo. Depois ela vai descartando. Por quê? Porque as pessoas vão apresentando depoimentos, vão apresentando provas. Ela não cabe ali na cena do crime. Agora, o Michael está muito difícil ele sair dessa cena. Agora, cabe a quem? A polícia provar a participação do suspeito ou o suspeito provar a inocência? Eu digo, nesse momento de inquérito policial. Não, o ônus sempre é da polícia, do Ministério Público e da Justiça de provar que aquela pessoa participou de um crime. Nunca é do investigado. O investigado ele não tem que provar a sua inocência. A polícia que tem que comprovar que ele estava na cena do crime, que ele cometeu o crime, o Ministério Público que tem que fazer a denúncia e provar que ele realmente é um dos autores deste delito. Sobre esses outros suspeitos, ô Fernanda Trigueiro, na sexta-feira a gente falou de um possível novo pedido de prisão, tanto contra o Daniel quanto contra o Gustavo, que eram os outros dois suspeitos junto com o Maicon. Esse pedido chegou a ser feito? A Justiça deu alguma resposta, se é que ele foi feito? Conta pra gente. Não, Dalisson, não foi feito. Ao longo de toda a semana, né, os delegados responsáveis pelo caso diziam que estavam juntando provas mais robustas para novamente solicitar esse pedido de prisão aos dois suspeitos da Justiça, para a Justiça, mas pelo que parece isso não foi feito. Até porque, Dalisson, veio aí o laudo, então, da perícia do celular do Maicon, que pode mudar todo o rumo dessas investigações. Importante também dizer, viu, Dalisson, também doutor Palumbo, é que no momento em que o Maicon foi confrontado ali pelos investigadores que falaram para ele que eles tiveram acesso a todo o conteúdo do celular dele, há 7 meses ele vinha perseguindo a menina Vitória, salvando fotos dela, olhando as redes sociais dela ali a todo momento, realmente acompanhando cada passo de Vitória. Ele ficou bastante assustado. Ele não imaginava a eficiência da tecnologia e achou que no momento em que ele apagava todos os arquivos, todas as mensagens,
celulares todas as buscas e todas as fotos, ele iria estar aí limpo, né, sem nenhuma prova contra ele. Mas não, a tecnologia realmente consegue recuperar com grande eficiência. E ele teria voltado a falar aos investigadores naquele momento em que descobriu isso. Ele não nega o crime, ele não confessa o crime, mas novamente voltou a repetir que ele não teria feito isso sozinho. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.